Oi, hoje a gente vai falar de sanduíches. Parece ser uma coisa muito simples, parece ser uma coisa muito rotineira e de fato é. Mas, como a gente tem visto em cozinha fria, é possível sim categorizar tudo, é possível sim destrinchar elemento por elemento para a gente conseguir compreender melhor e dessa maneira a gente pode produzir melhor e, inclusive, criar de maneira mais coerente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do sanduíche, né? O que tem, o que precisa ter num sanduíche. Vamos entender também um pouquinho dos sanduíches clássicos. A origem do sanduíche, do lanche, né? Pra gente é lanche. Remonta ali com o John Montagu, que foi o quarto conde de Sandwich. Ele era um jogador inveterado, viciado igual esses meninos no videogame hoje. Meninos e adultos, né? No videogame hoje. Então ele não queria perder tempo indo jantar, indo fazer as refeições na mesa. Então ele pedia para os chefes de cozinha dele preparar algumas refeições que fossem mais simples. Então, no caso, ele pediu rosbife em fatias bem finas e que colocasse entre dois pães. Dessa maneira ele conseguia comer com as mãos sem parar de jogar. E hoje a gente vai encontrar sanduíches em todas as tradições culinárias e inclusive sanduíches que ficaram famosos no mundo inteiro. E é também parte do nosso dia a dia. A gente sempre faz um sandubinha quando dá aquela fome. E aí, agora vocês vão aprender a fazer um sanduíche de verdade. Um sanduíche que contenha tudo bonitinho. Um sanduíche que realmente possa substituir uma refeição, talvez, né? Então, não aquele mata-fome entre as refeições. Sanduíches eles podem ser apresentados das mais diversas formas, com os mais diversos recheios. Então, basicamente, a definição de um sanduíche é um pão com recheio, tá? Ou duas fatias de pão com recheio no meio. E aí a gente pode classificar o sanduíche pelo seu formato ou pela sua apresentação. Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esses dois termos de classificação. Em relação ao formato, eles podem ser fechados, abertos ou enrolados. Não tem nenhum segredo. Da mesma maneira que o nome fala, né? É o que ele é. Então, fechado é um sanduíche fechado, um aberto é aberto e enrolado é enrolado. Basicamente, o fechado é quando você tem duas fatias de pão com recheio no meio. Então, você pode abrir um pão no meio, no caso, você pode abrir um pão francês, um croissant sem recheio, né? O tradicional, que não tem recheio. Você pode cortar no meio e colocar algum ou alguns recheios lá no meio, e aí é um sanduíche. Os mais famosos são o misto quente e o hambúrguer, né? Mas aí, qualquer sanduíche que seja caracterizado dessa maneira, que está entre dois pães, entre duas fatias de pão, pelo menos, é caracterizado como fechado, é classificado como fechado. Os abertos, eles são o pão com uma cobertura, né? Aqui a gente colocou recheio para não ficar um pouco confuso. Para não ficar confuso, na verdade, né? Porque quando você não tem uma cobertura de outro pão, é cobertura, não é recheio. Recheio é o que está o que está fechado ali no meio. Então, por exemplo, uma pizza, ela não tem recheio, ela tem cobertura. Uma esfirra aberta, ela tem cobertura, ela não tem recheio. Então, no caso desses pães, desses sanduíches abertos, como a brusqueta, por exemplo, a gente fala que tem cobertura. E os enrolados, geralmente são pães que a gente chama de flatbread, que são aqueles pães bem fininhos. E aí a gente consegue colocar um recheio no meio e enrolar, tá? Então tem que ser um pão relativamente grande, mas ele tem que ser fininho, senão a gente não consegue enrolar. E aí um exemplo disso são os kebabs,
né? Que são aqueles pães sírios enroladinhos com recheio de carne, legumes e vegetais. Em relação à apresentação, a gente pode colocar os sanduíches quentes, os frios e os de chá ou aperitivo. Os sanduíches quentes são aqueles que, obviamente, estão quentes, são servidos quentes, devem ser servidos quentes. Então, pode ser que só o recheio esteja quente, por exemplo, um hot dog. Você vai colocar só o recheio quente, né? Um misto quente, já não. Se você fizer grelhado, ele também é considerado quente e não necessariamente o recheio tem que estar quente, né? Sanduíche de queijo, né? Que você coloca o queijo e prensa ali, né? O pão para ele ficar tostadinho e às vezes nem derrete todo o queijo no meio, é considerado quente, tá? Os frios, eles são servidos na temperatura ambiente. Então, sanduíche de atum, sanduíche de frios no geral, são considerados lanches frios. E os de chá ou aperitivo, eles são aqueles finger food, de uma ou duas bocadas. E geralmente, para que isso aconteça, né, para não ficar uma coisa desagradável, a gente toma cuidado de usar um pão mais macio. Então, pensa, se você pegar um mini pão italiano redondinho, colocar um recheio ali, mesmo dando uma ou duas bocadas, ele é muito duro, ele é muito firme, a pessoa não consegue morder o pão. Então, pensando na apresentação de um finger food, que a ideia é você comer com a mãozinha, geralmente isso acontece em eventos, não faz sentido você dificultar a alimentação da pessoa, né? E vai cair no chão, vai cair na roupa, vai sujar. E um exemplo é o club sandwich, e a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é esse club sandwich. Os principais componentes que tem num sanduíche. Então, a gente já classificou em relação ao formato e à apresentação. E agora a gente vai estudar cada componente de um sanduíche. Como a gente já sabe, porque a gente tem muito hábito de consumir lanchinhos, o sanduíche ele é composto por pão, pode conter alguma pasta, o recheio, obviamente, pelo menos o pão e o recheio tem que ter, a decoração e o acompanhamento. Então, assim, necessariamente tem que ter pão e recheio. Pasta, decoração e acompanhamento pode vir a ter. E aí a gente vai entender quem são esses elementos e quais podem ser, né? Então, o pão, ele é a base, ele é considerado a base do sanduíche. E pensando que um sanduíche ele pode ter só pão e recheio, a gente tem que pensar muito bem na qualidade de todos os ingredientes. Então, se eu utilizar um pão de baixa qualidade, e quando eu digo baixa qualidade, não estou falando de marca, nada disso. Se eu usar um pão velho, se eu usar, sei lá, não combinar, né? O pão e o sabor do recheio, não combinar, por exemplo, é um sanduíche de chá, um sanduíche que é finger food. Se eu usar esse pão que seja mais firme, mais duro, eu vou estar acabando com a qualidade do meu sanduíche, tá? A gente pode usar todo e qualquer tipo de pão. A gente só tem que pensar qual pão combina melhor. Então, você pode usar baguete, pão de forma, pita, que são os pães árabes bem fininhos, pão de centeio, pão de leite. O céu é o limite nesse caso. Broa, nossa, o que o pessoal anda fazendo de hambúrguer com pães diferenciados, né? Brioche, pão australiano. Eu mesma gosto de fazer um hambúrguer que ele é carne de porco, né? Aí ele tem rúcula, um abacaxi grelhado, uma fatia de abacaxi grelhada. E aí tem, enfim, às vezes eu coloco
creme azedo, eu gosto de colocar uma coisa mais... Eu não gosto muito de maionese, então eu coloco mais esses cremes um pouquinho mais azedo, né? Pode ser o cream cheese. E aí, que pão que eu uso pra isso? A broa de fubá. Por quê? Porque porco, broa, fubá, milho, né? Cozinha caipira. A gente já tem esse hábito de consumir juntos e faz muito sentido esses sabores, né? Juntos. Você tem que pensar na harmonia entre os sabores, tá? Então, aqui eu coloquei aqui alguns exemplos. Um sanduíche de chá, ele vai utilizar um pão que seja mais delicado, mais macio, como o pão de forma, pão de leite. Por isso que a gente, quando vai em coffee break, essas coisas, a gente encontra mais esse tipo de pão. Quando você tem um recheio de carne com molho, você precisa de um pão mais estruturado, porque pensa você colocar molho num pão de forma. Ele vai umedecer, ele fica aquela coisa horrorosa, nojenta. Então você precisa de um pão mais robusto, ok? E os sanduíches clássicos, eles vão pedir por um pão específico. Então, cada sanduíche clássico que você for fazer, você tem que utilizar o pão que requer, senão ele deixa de ser clássico, ele passa a ser uma releitura. Que mais ou menos o que o mundo todo faz com hambúrguer, né? Agora, né? Essa gourmetização de hambúrguer. A gente faz releituras de hambúrguer. A proporção entre pão e recheio também é importante. Muito pão para pouco recheio, você vai ter um sanduíche seco. E também, se você colocar muito recheio e pouco pão, ele deixa de ser um sanduíche, né? Ele, sei lá. Tudo tem que ter um equilíbrio. Eu sei que aqui no Brasil a gente curte muito coisas muito recheadas e amontoadas de cobertura e de recheio, umas invenções assim, que Deus me livre. Mas se você escolhe um pão bom, um pão que harmoniza com esse sanduíche, obviamente ele tem que aparecer nessa contextualização da construção do seu lanche. A pasta, ela serve pra gente oferecer sabor, né? Então, eu vou dar uma, que nem eu falei, eu gosto de usar um molhinho azedo, uma pastinha mais azeda, um creme azedo nessa, ou coalhada, também gosto de usar coalhada no sanduíche que eu citei anteriormente, porque eu acho que essa acidez colabora com o conjunto da harmonização do meu sanduíche. Porque a broa é mais docinha, a carne de porco a gente já dá um sabor mais defumado, né? Porque coloca bacon junto com a carne. Então, eu consigo ressaltar a acidez do abacaxi, que geralmente eu compro ele maduro, então ele tá muito docinho. E ao mesmo tempo dá um contraste de sabor com os outros elementos. Então, não é simplesmente passar maionese em tudo. É porque a maionese ela tem um sabor neutro, tá? Então, numa operação de um restaurante, de uma lanchonete, que seja fast food, é muito mais fácil eu colocar maionese em tudo, porque fica mais fácil operacionalizar a minha cozinha, tá? E aí, nesse caso, eu não vou nem estar oferecendo o sabor, eu estou fornecendo a umidade. Também, em relação à umidade, ele pode também ajudar a isolar o pão de alguma coisa mais úmida. Então, ele dá uma selada ali, uma fechada. Por exemplo, a maionese, ela é a base de gordura. Então, quando eu passo a maionese naquele pão, ela é gordura. Se eu tiver algo que seja muito líquida, por exemplo, eu coloco uma salsa campanha, um pico de galo, eu coloco ali, ela tem um líquido ali do vinagrete. Então, como água e óleo não se misturam, ela vai fazer uma barreirazinha para que aquela aguinha do tomate, por exemplo, não passe pro pão. Aí o pão não fica encharcado.
Pode usar manteiga, maionese, ketchup, mostarda, queijos que sejam macios, pastosos, tahine, geleia, compota, manteiga de amendoim, qualquer manteiga de outra oleaginosa, manteiga temperada, maionese temperada. Que mais? Tahine, baba ganoush, hummus, enfim. É pastoso, combina com seu sanduíche, cai dentro. E aí o recheio, né? Recheio, basicamente você pode colocar qualquer coisa nesse recheio. Então a gente tem como principal as carnes, que elas podem ser colocadas frias ou quentes. Então, por exemplo, um sanduíche de rosbife, a gente costuma usar o rosbife frio, enquanto que um hambúrguer a gente vai colocar uma carne quente. Pode ser uma carne fresca. Então, por exemplo, o hambúrguer ele é feito de uma carne moída fresca. Ele até é processado, mas quando a gente fala em processado, a gente tá falando mais dos embutidos que foram ultraprocessados. Então, falando em carne fresca, eu posso simplesmente colocar um bife ali no meio do meu pão, eu já tenho um sanduíche. Os queijos também. E aí qualquer tipo de queijo, ele pode estar derretido, ele pode estar cru não, né? Ele pode estar frio e aí você coloca em cima da carne quente, ele dá uma leve derretida. Aí você que vai entender qual que é o ponto aí, ou até mesmo nos sanduíches frios. Os vegetais, que podem ser utilizados frescos ou grelhados, e aí dentro dos vegetais a gente destaca as frutas, né, que estão sendo bastante utilizadas ultimamente para fazer, compor sanduíches, tá muito na moda. A moda do abacaxi passou, agora a moda é do abacate. As verduras, hortaliças em gerais, o picles ou outros tipos de conserva, né? Ovos cozidos, ovos fritos, enfim, ovo pochê, então qualquer tipo de cocção de ovos. Os patês, o bacon, que geralmente não falha, né? E os molhos em geral. Então, pensando que eu posso colocar todos esses itens no meu sanduíche, e é bom você não colocar tantos assim, porque você pode mascarar o sabor de alguma coisa, aí você vai ter que pensar e calcular friamente quais elementos você vai colocar de maneira que eles deem um sabor único à sua preparação. E aí a gente pode também colocar decoração e acompanhamento. Decoração, basicamente a gente coloca mais quando é finger food, né? Geralmente em sanduíches assim que a gente vai fazer refeição, não costuma. Pode ter, mas não costuma ter. Então você pode usar qualquer vegetal, picles ou azeitonas, que são os mais comuns. E de acompanhamento, geralmente, para sanduíche, ou vai as batatas fritas, aí pode ser batata frita rústica, enfim, qualquer formato e qualquer tipo de batata frita. E as saladas verdes também combinam. Mas, assim, na minha concepção, se você for servir salada junto com sanduíche, já coloca dentro do sanduíche, entendeu? Porque a ideia do sanduíche é você comer com a mão. Aí você não vai ficar catando salada com a mão. Aí você vai precisar de talheres para comer a salada. Mas é a minha humilde opinião. E aqui, pra gente fechar esse nosso conteúdo, eu vou falar um pouquinho dos sanduíches clássicos pelo mundo. Alguns, que a gente sabe que existe muito mais do que o que a gente vai falar aqui. Então, na América do Norte, a gente vai encontrar hambúrguer, cachorro-quente, o sanduíche deli, a bagel e o club sandwich. Então, o hambúrguer, eu destrinchei aqui pra vocês, porque a gente falou sobre os tipos, o que vai, o que não vai e tal. Então, o hambúrguer,
a gente usa um pão de massa semidoce, que é uma massa macia. Não sei se vocês já tiveram panificação todos, mas quem ainda não teve vai aprender isso em panificação, que a massa semidoce são massas mais macias, levemente adocicadas, ela tem um tomzinho mais dourado, não cria casquinha. Então é tipo pão de hambúrguer, tipo o cachorro quente, tá? O recheio é uma carne bovina moída e grelhada, alface, tomate, ketchup e queijo. Mas basicamente hambúrguer é pão e a carne moída bovina, tá? E aí o restante, tipo assim, você coloca queijo cheeseburger. Aí você coloca alface, tomate, já é x-salada. E é isso, é o limite. Vocês sabem que existe todo quanto é tipo. A pasta mais utilizada é a maionese. E geralmente ele é servida com batatas fritas, né? Vai com acompanhamento. Então é um combo. O hambúrguer ele já é um combo, né? Clássico. Tem que vir um refrigerante. Coca-Cola de preferência. Aí, cachorro quente. É o mesmo pão, basicamente, do hambúrguer. Pelo menos hoje em dia a gente usa o mesmo pão de uma massa semidoce. Então, por isso que... ou uma massa mais gordurosa. Então, por isso que o pessoal gosta de usar brioche também. Gosta de usar o pão australiano. E aí, você vai rechear com salsicha e mostarda. É só. O cachorro quente original é só isso. Aí, de vez em quando boto ketchup também. Assim, ele tanto o hambúrguer quanto o cachorro quente, acredita-se que foram imigrantes alemães que criaram esses lanches nos Estados Unidos, tá? Então, por isso que a gente vai encontrar coisas muito parecidas ao longo do mundo. E aqui no Brasil, a gente esculhamba as coisas, né? Porque aqui nós temos os dogão, né? Que vai nos dogão? Sim, vai a massa semidoce, a salsicha cozida, vai a mostarda, sim. Mas aqui em São Paulo, a gente coloca maionese, purê de batata. Ó, além do purê de batata, vai a batata palha. Aí vai vinagrete, vai milho, vai ervilha. Esqueci de alguma coisa? Devo ter esquecido, né? Molho de tomate, né? Aliás, aqui em casa pelo menos tem que ter molho de tomate. Eu gosto no pão francês, tá? Tem que ter maionese, molho de tomate. E no molho de tomate tem que ter cebola cortada em meia lua. Porque eu gosto assim. Porque sim. Tá? Então eu cozinho a salsicha dentro desse molho, inclusive. E aí tem que ter o purê e a batata. Purê de batata e a batata palha, tá? A gente tá trabalhando texturas. Mas isso aqui é Brasil, né, gente? Brasil, então o clássico mesmo do cachorro quente é só o pão com salsicha e um pouquinho de mostarda. Aí tem o sanduíche deli, que dele vem de delicatessen. Então é um pão de centeio, geralmente pão de centeio. Centeio, para quem não teve aula de panificação ainda, é um grão muito parecido com o do trigo e a gente encontra ele em estado integral. Então, quando a gente fala pão de centeio, a gente vai encontrar um pão integral. Então, os recheios são o recheio é uma variedade de embutidos. Então, não é só pastrame, não é só presunto, não é só queijo, não é só picles. Embutidos no plural, né? E aí, por quê? Porque é o que se encontra em delicatessen, né? Então, é o que tem. E aí, tempera com mostarda ou raiz forte. Só pra dar uma quebradinha ali nos embutidos todo que nós ingeriu. Tem a bagel. A bagel, na verdade, é o nome de um pão. Que é uma rosquinha. Parece uma rosquinha. Que a gente primeiro cozinha em água pra depois assar. Ele é um pão maciozinho, assim. E aí, lá nos Estados Unidos, eles gostam muito de consumir ou recheado de ovos. Então, corta aquela rosquinha ao meio. Ou recheado com ovos. Ou recheado com cream cheese e salmão curado.
E aí um outro que a gente pode destacar, que é originário da América do Norte e que também é famoso no mundo inteiro, é o Club Sandwich, que eu até citei como exemplo anteriormente. Então, geralmente, ele é feito com pão de forma, que, lembra, o Club Sandwich, ele é mais legal para fazer de finger food, e vocês com certeza já comeram Club Sandwich. Vocês só não sabiam o nome, agora vocês podem falar que vocês são chiques, que vocês não vão falar mais que fizeram pão com patê de atum. Não existe mais isso. Vocês fizeram club sandwich. Eu fiz um club sandwich pra levar. Eu vou levar na festinha, né? Porque quando tem festinha sempre tem aquele que quer levar o pão com patê de atum e maionese. E aí agora você não vai mais falar isso. Você vai falar assim, eu levo club sandwich. Ponto. Então é pão de forma, aí você pode rechear com o original, né? Ele era feito com peito de frango, bacon, tomate, alface. E aí você monta em várias camadinhas, então você põe pão, recheio, não precisa fazer muitas camadas. E aí você corta em 4. Então geralmente você corta em 4, mas você corta num X. E aí você serve unindo essas camadas pelo palitinho. É considerado um sanduíche de chá. Lembrem-se que é um finger food, então é um sanduíche bem bacana para você. Inclusive em finger food, quando você varia as cores das camadinhas de recheio, você consegue, lembra lá no início das aulas que eu falei de decoração de buffet? Você consegue, com a própria alimento, né, levar uma decoração pro buffet. E ele tem esse nome porque ele foi inventado no Union Club, que é em Nova York, e isso foi no final do século XIX. Bom, na Europa, só a França, ele tem vários sanduíches que são famosos mundo afora. Inclusive, quando você vai à França ou em países da Europa no geral, você encontra muitas vitrines de baguetinhas recheadas de presunto, queijo ou salame, que na Itália é muito salame. Nossa, sanduíche de salame lá, Deus me livre. E queijo, e aí sempre tem uma alface, assim, mais ou menos, muito parecido como aqui. Aí sempre tem uma pastinha lá pra dar uma umidade no pão. E as pessoas comem assim, não é misto quente igual a gente, e isso substitui as refeições, o almoço, por exemplo. E na França, além das baguetinhas, que assim, são simples, mas o pão é maravilhoso, você vê que é um pão de fermentação natural, a qualidade dos frios é excelente, né? A qualidade dos ingredientes lá são muito boas. Você não vai encontrar lá um pãozinho com alface murcha, né? Então a alface tá crocante do jeito que ela tem que ser. E também a gente encontra nesse mesmo estilo o croissant, porque lá na França o croissant ele não é recheado, é um croissant de manteiga só. E eles usam como a gente usa o pãozinho francês aqui. Então eles cortam ao meio, recheiam, fazem a mesma coisa que fazem com a baguete, só que com croissant. Então, aqui eu coloquei 4 sanduíches clássicos, que é o croque monsieur, que ele é um pão de brioche com presunto, queijo emmental e molho bechamel. Ele é gratinado, é um misto quente chique. O croque madame é a versão do croque monsieur, só que ele vai ter um ovo frito finalizando. Tem o jambon beurre, que é um pão de baguete com manteiga e presunto cru. Ele é muito simples, mas ele é muito saboroso, porque o presunto cru tem uma excelente qualidade. Manteiga na França é Deus, e baguete é tipo... não tem nem comparação com as nossas baguetinhas que a gente está acostumado a comer, porque é uma baguete de fermentação natural, muito bem trabalhada, muito bem tratada. Então são 3 elementos só que são 3 elementos que são muito bem cuidados.
Então, ele é um excelente sanduíche. E tem o pão banhá, que é uma salada niçoise, que é aquela salada que vai ovos cozidos, hortaliças, atum, enfim, é uma salada que é uma refeição completa, só que ela é no meio do pão. E aí, pelo restante da Europa, em Portugal a gente vai encontrar a francesinha e a bifana e prego. Então, a francesinha é pão de forma com recheio de presunto, linguiça, salsicha, carne assada, queijo derretido, molho picante à base de tomate e cerveja. Pessoal, é tudo isso dentro de um lanche, tá? Tá na apostila de vocês fala que é um infarto em forma de sanduíche, mas basicamente é, porque vai tudo isso mesmo. É o nosso X-tudão. E tem a bifana e prego, né? Bifana e prego, eles são colocados num pão redondo, e aí, se ele for com recheio de bifana, ele é de bifana. Se for de prego, é prego. A bifana é um corte de bife de carne suína, que lá em Portugal eles consomem, tipo assim, esmagadoramente carne que eles comem lá é bifana, né? Pelo menos nos locais onde eu estive, mercado, você encontra só a bifana. E o prego é o que eles chamam, é como eles chamam bife de carne bovina. Então, bifana e prego vai ser basicamente o nome do recheio. E aí, geralmente, é com alface, tomate e queijo. Aí eles chamam um sanduíche de bifana e um sanduíche de prego. Na Itália, a gente vai ter a bruschetta e o panini. A bruschetta, a gente já conhece, né? Ele é um sanduíche aberto. E aí, você vai ter o quê? Um pão levemente torrado ou grelhado, a gente esfrega com alho e põe a cobertura de tomate manjericão temperado com azeite, sal, pimenta. Esse é o clássico. Mas a gente chama de bruschetta tudo aquilo que tem essa característica parecida. Esse pão torrado ou grelhado e a cobertura, aí o céu é o limite, né? Pode ter presunto, quando eu falo presunto cru lá na Europa, pode ter pastas, enfim, isso é o limite. Inclusive, quando eu pedi finger food para vocês, muitos me mandaram a bruschetta como finger food. E brusquetas variadas, inclusive, né? Com outros vegetais, com abobrinha, vegetais trabalhados, né? Não apenas cortado e temperado, igual vai o tomate da bruschetta. E isso é comum ao longo do mundo. O panini, ele é um pão branco grelhado. Sabe aquele nosso prensado? É o panini, tá? Aquele sanduíche que a gente faz naquelas coisinhas que a gente chama de sanduicheira, no George Foreman. Ou lancheirinha, sei lá como é que vocês chamam. Lá em Portugal, o pessoal chama panini de tosta. Lá é muito comum. Em todo lugar que você vai, tem lá tosta. O que é a tosta? É esse. Só que assim, lá eles não usam pão de forma, eles usam outros pães. E aí faz a tosta, que é o pão recheado. Aí você pede o recheio que você quiser e eles prensam ali. Aí na Espanha, a gente vai ter o montadito, que é uma versão da bruschetta e que eles usam como tapas, né? Como aqueles aperitivos para consumir com bebida alcoólica. E aí, geralmente, eles usam Ramon Serrano, eles usam o que eles têm ali de tradicional na terra deles. Então, vai usar frutos do mar, polvo é muito comum, empanados. Inclusive, eles botam croquete de Ramon, croquete de presunto serrano em cima de um pãozinho, né? Então, esse é o montadito, não é um prato específico. É isso. É uma bruschetta ali improvisada, mais ou menos. Improvisada não, né? É uma bruschetta adaptada.
que eles usam para ir de tapas. E tem esse negócio aí, smørrebrød, que é uma... acho que eu já falei até pra você... Não, falei pro pessoal de cozinha internacional, né? Que é um sanduíche aberto, que é muito comum nos países nórdicos. Então, geralmente lá eles usam pão que é mais escuro, né? Pães integrais. E aí, cobertura pode ser carnes, peixes curados, coisas defumadas em geral, os vegetais frescos, picles, molhos. Então, esses são os smørrebrød. E sobre sanduíche, o que eu tinha pra falar era isso, tá? Então, encerrando aqui as nossas aulas teóricas, a gente volta futuramente com as aulas práticas e eu pretendo colocar para vocês um roteirinho ali de estudos para vocês direcionarem os estudos para as avaliações, que vão ser compostas por 10 questões de múltipla escolha. Certo, gente? Agradeço muito a atenção de vocês e eu desejo uma boa prova e bom final de semestre. Até mais!